Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu sou o professor Helbi Silva e esse é mais um vídeo do canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. Antes de tudo, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Ative as notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. No vídeo de hoje vamos estudar um pouquinho sobre as biorrefinarias, tá? Você já ouviu falar sobre as biorrefinarias? Se sim, se não, continue aqui conosco para aprender mais, tá? Espero que vocês gostem e é isso. Roda a vinheta! Então, pessoal, como eu já falei para vocês, vamos começar, tá? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre biorrefinarias. Se alguém já ouviu falar sobre o que é biorrefinarias, comenta o seu conceito aí, tá? Nos comentários, já deixa o seu conceito aí nos comentários. E só lembrando o seguinte, essa é mais uma aula do componente eletivo Agroenergia, que é ofertado para os estudantes da Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda. E como eu sempre falo nas aulas de agroenergia, esse componente tem como objetivo a gente discutir um pouco sobre essas questões em relação à produção de energia a partir de materiais da agroindústria, né? A gente tem a produção de biocombustíveis e a produção de energia diretamente, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as biorrefinarias e vamos tentar vislumbrar esses conceitos de floresta energética, a questão das biorrefinarias no Brasil e entre outros, tá? Eu sou o professor Helbi Silva, me apresentando mais uma vez. Então, agroenergia. Para falar um pouquinho sobre biorrefinarias, a gente tem que perceber o que é biomassa. Então, vamos recordar da última aula que a gente já trabalhou. Biomassa, do ponto de vista energético, é todo material oriundo da matéria orgânica, que pode ser de origem animal ou de origem vegetal, que pode ser utilizado para a produção de energia, diretamente ou indiretamente, tá? Por que diretamente ou indiretamente? Diretamente é quando eu falo métodos termoquímicos, né? Métodos térmicos, ou seja, a queima dessa biomassa, a queima desses materiais. Porém, existe o que a gente vai falar mais à frente em outra aula, a produção de etanol, por exemplo, da biomassa, sem que essa biomassa ela seja queimada para a produção de energia, né? Então, a gente vê que é um recurso renovável, porque a gente tem uma alta concentração desse material, já que é um resíduo, tá? Já que são vários resíduos, e esses resíduos eles são muito importantes para essa produção de energia. E outro detalhe que vale ressaltar é o seguinte, o Brasil é líder nessa produção de biomassa, porque o Brasil é um país que tem a sua característica em produção de materiais orgânicos muito elevada, tá? Então, todo material que é resíduo vegetal ou animal, que é utilizado para a produção de energia, tá? Que é reutilizado para a produção, é chamado biomassa. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a biomassa ela pode vir de diversas fontes. Eu tenho aqui os vegetais não lenhosos, eu tenho os vegetais lenhosos, resíduos orgânicos e biofluidos. Exemplo de vegetais não lenhosos, a gente tem os vegetais que têm na sua constituição sacarídeos, que são açúcares. Eu tenho os vegetais não lenhosos celulósicos, que tem na sua parede, na estrutura celular, a celulose como principal componente. Eu tenho os amiláceos, que tem o amido como principal componente na sua estrutura. E tem os aquáticos, né, que são as algas marinhas. E entre outros vegetais, né, que estão ali presentes. Eu tenho os vegetais lenhosos, que são as madeiras, os resíduos agrícolas orgânicos, urbanos e industriais, e os óleos vegetais, tá? Os óleos vegetais, a gente tem que lembrar que os óleos vegetais, eles são extraídos dos meus materiais e eles produzem esse óleo. Esse óleo ele serve para diversos fins, a partir do processo de esterificação, a gente tem o biodiesel, craqueamento, a gente tem o biodiesel, tá? Ok, até aí? Existem também os óleos animais, tá? Que também são utilizados em alguns casos. São as gorduras animais, né? Que é o sebo, o óleo do peixe, que também pode ser utilizado, tá? E aí você percebe que existem diversos processos de conversão
que transformam esses materiais, esses resíduos, essas fontes de biomassa, né, essas biomassas em materiais energéticos, como os combustíveis, etanol, carvão, gás combustível, biogás, biodiesel e também diretamente material energético, né, como calor, né, a lenha e entre outros, tá? E aí, continuando, a gente tem as biorefinarias. O que são biorefinarias? Biorefinarias são instalações que integram processos de conversão da biomassa, aqueles processos que a gente viu no slide anterior, ou seja, aqueles processos em que eu pego a biomassa e transformo a biomassa em biocombustível. E aí integram, né, processos de conversão de biomassa em biocombustível, insumos químicos, materiais, alimentos, ração e energia. Então, biorefinaria nada mais é do que uma estrutura, tá? Uma estrutura industrial, que essa estrutura consegue integrar diversas outras pequenas setores, né? Digamos assim. E eu consigo ter ali dentro da biorefinaria uma infinidade de processos, evitando que eu tenha um processo aqui e eu preciso levar esse intermediário para outra indústria para produzir outro material e levar para outra indústria para ter o meu resultado final. Não. A partir da biorefinaria eu consigo ter a união, tá? A organização desses materiais, desses produtos, né? Desses estágios de produção, tudo no mesmo lugar. Isso é muito interessante porque, além de ser muito importante para a questão econômica de uma determinada região, também traz a questão da viabilidade, né? A questão de ter um processo acontecendo ali dentro de um mesmo ambiente, tá? E a partir daquele ambiente eu consigo ter a matéria-prima, os meus intermediários, né? Meus insumos e tudo mais, e consequentemente o meu produto, que podem ser materiais, alimentos, ração ou energia. E aí o objetivo de uma biorefinaria é otimizar o uso de recursos, minimizar efluentes, maximizando os benefícios e o lucro. Ou seja, eu tenho ali tudo no mesmo ambiente, eu consigo diminuir a quantidade de recursos que eu preciso utilizar, para não precisar estar vindo recursos de outros locais, tá? Eu tenho ali dentro do mesmo ambiente. Eu tenho a minimização de efluentes e resíduos que vão ser gerados no final do processo, já que os resíduos eles podem ser utilizados novamente, reutilizados no processo. E eu tenho a maximização de benefícios e lucro, tá? A questão econômica. As biorefinarias integram diversas rotas de conversão, bioquímica, microbianas, químicas e termoquímicas, né? Bioquímicas são as que usam processos de conversão, por exemplo, com processos de fermentação. Microbianas são as que utilizam processos de esterilização. Processos químicos que utilizam materiais químicos, né, propriamente dito, insumos químicos. E termoquímicos processos em que tem queima, em busca de melhor aproveitamento da biomassa e da energia nela contida. Podem ser apontados exemplos de biorefinarias que já funcionam na prática, como as usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade. Então perceba, esse exemplo de biorefinaria mostra que numa única usina, numa única biorefinaria eu consigo produzir açúcar, consigo produzir etanol e consigo produzir bioeletricidade. Então, tudo foi otimizado, né? No mesmo ambiente eu consigo ter a produção de diversos materiais. Então, basicamente, isso é uma biorefinaria. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, por que esse nome biorefinaria? Porque tem essa pegada de ter a característica mais ambiental, tá? Então, eu vou utilizar insumos e materiais provenientes da agroindústria, tá? Materiais que podem ser plantados próximos à biorefinaria. E aí, nesse exemplo da produção de açúcar, eu tenho a plantação da cana, eu tenho a produção do açúcar, a produção do etanol e a produção de bioenergia, tudo no mesmo local, tá? E aí, continuando, as biorefinarias fazem parte da agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Como o Brasil
mobilizando grandes quantias de recursos e esforços públicos e privados voltados para o aproveitamento integral da biomassa para agregar valor às cadeias produtivas e reduzir impactos ambientais. Então perceba, eu quero reduzir impactos ambientais, aquela biomassa lá que eu não utilizei no meu processo de produção do meu primeiro produto, eu posso utilizar como insumo para a produção de um segundo produto, para a produção de um terceiro produto. E a partir daí eu consigo reutilizar a biomassa e consigo ter a produção de menos efluente, menos resíduo, tá? E aí os desafios para a produção de produtos a partir da biomassa. O primeiro é a identificação da matéria-prima e valor agregado aos insumos, tá? Porque geralmente os insumos que eu preciso adicionar, né, para a produção de algum material por meio da biomassa são relativamente caros. Mas tudo é questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Quanto mais pesquisa, mais material a gente vai ter. O segundo desafio é a identificação de substâncias com potencial tóxico na produção, porque às vezes a biomassa é constituída por diversos componentes químicos e talvez um componente químico seja importante para a minha produção, mas o outro componente é relativamente tóxico. Então já dificulta o processo produtivo, tá? Esse é outro desafio. E a estrutura moderna ainda em desenvolvimento. Por quê? Porque essa questão de reutilização da biomassa é algo novo, né? É algo que fez se desenvolver agora. Então, essa questão de materiais, de equipamentos para a produção ainda é muito raro, né? Então, esse é outro desafio. E as vantagens de se produzir a partir da biomassa matérias-primas de fácil acesso e diversas, principalmente aqui no Brasil, que você tem uma infinidade, né, de matérias-primas. Impactos ambientais positivos, porque você está retirando resíduo e transformando em insumo ou matéria-prima ou até produto, né? Então você está pegando o lixo e transformando em outro material, não utilizando algo que não era lixo e transformando em um material. Além disso, uma das vantagens é o incentivo às economias locais de regiões agrícolas, né? Se a gente for na zona da mata, interior, pessoal aí que vive do plantio, isso a questão da existência dessas produções a partir da biomassa traz uma pegada muito interessante para as economias locais, né? Essa galera aí que vive do plantio, da colheita, da venda de materiais realmente da agroindústria é muito importante. E o último o único centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, dentro da biorefinaria você vai ter um único centro para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por quê? Porque a biorefinaria não é algo apenas para a produção de materiais, né? Pode ser também utilizado para pesquisas. Então, ali dentro da refinaria você pode ter a produção de ciência, né? A produção de tecnologias para esse uso na pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Então, entendido o que são biorrefinarias, a gente vai agora assistir esse vídeo. Esse vídeo ele fala acerca da biorefinaria experimental que foi desenvolvida na Universidade Federal aqui em Pernambuco, tá? Como é uma biorefinaria experimental, é uma biorefinaria que trata de pesquisa, ou seja, nessa biorefinaria o objetivo principal é desenvolver tecnologias que facilitem a utilização e a reutilização dessa biomassa em diversos processos, tá? Então vamos assistir esse vídeo. O nome dessa biorefinaria é BERSO, né, que é a Biorefinaria Experimental de Resíduos Sólidos Orgânicos. E vamos lá. Nós queremos dar um exemplo de ações para que as pessoas percebam que é importante você se engajar para transformar a própria realidade. Todas as pessoas envolvidas na cadeia de gestão sustentável de um resíduo precisam acreditar que aquilo vai dar certo. Se todo pequeno e médio município do Brasil
criar um sistema de aproveitamento e gestão sustentável de seus resíduos, você vai criar emprego, renda, energia renovável, adubos orgânicos dentro dos municípios. Nós estamos aqui na biorefinaria de resíduos sólidos orgânicos. Metade dos resíduos que são gerados numa cidade são resíduos orgânicos. Agora, esse resíduo orgânico ele não é todo igual. Então, aqui na UFPE, nós observamos que era importante implantar toda a cadeia de gestão de resíduos dentro do campus. Nosso campus tem 160 hectares, circulam cerca de 40 mil pessoas por dia e uma geração de resíduos de 10 toneladas de biomassa lignocelulósica, folhas, capina, podas de árvores, de jardins, 1 tonelada de restos de consumo e preparação de alimentos dos 13 restaurantes e cantinas e cerca de 50 litros de óleo de fritura dos restaurantes. Se ele é jogado no esgoto, cada litro de óleo de fritura contamina 1 milhão de litros de água. Chegando aqui, esses diferentes tipos de resíduos têm que ser separados e destinados adequadamente para os diferentes tipos de processo. No caso aqui, nós vamos fazer biodiesel de óleo de fritura, nós vamos produzir biogás através de biodigestão anaeróbia, cuja fonte de biomassa são os resíduos de alimentos, e nós vamos produzir composto orgânico a partir da biomassa de parques e jardins, folhas, gramas, árvores, etc., que vai ser usado de volta nos parques e jardins do campo. Então, a nossa ideia é construir usinas que possam ser reproduzidas em qualquer pequeno e médio município do Brasil a partir de materiais que eles encontram lá. Tudo que você vê aqui são materiais encontráveis em lojas de materiais de construção de baixo custo. Nós vamos desenvolver todos os projetos, disponibilizar isso gratuitamente na internet e o passo a passo para a construção de tudo que a gente está fazendo aqui. Isso impacta muito positivamente a economia dos municípios e o meio ambiente dos municípios. Pronto. Então perceba, a biorefinaria experimental de resíduos sólidos da Universidade Federal de Pernambuco, ela foi desenvolvida realmente nesse sentido, tá? Nesse sentido de desenvolver tecnologias para uma futura utilização de pessoas da região, né? De pessoas do estado e de pequenas comunidades que sobrevivem do plantio, sobrevivem dessa pegada mais da agroenergia agrícola, e ela foi desenvolvida com esse sentido mesmo, desenvolver essas tecnologias. Isso é muito importante, por quê? Porque como essa área das biorrefinarias é uma área ainda muito nova, o interessante é perceber que quanto mais se desenvolver no Brasil, quanto mais tiver essa busca em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mais à frente a gente vai estar em relação a outros países. Então, mais tecnologia a gente vai ter para vender. Isso é muito importante para a economia do país, né? Então, só que em relação às biorrefinarias, a gente tem essa relação aqui, que ela mostra um exemplo de uma biorefinaria, né, que utiliza diversas matérias-primas, digamos assim. E aí o conceito de biorefinaria no cenário brasileiro. A gente tem que, nas entradas da biorefinaria, a gente vai ter as matérias-primas, que são a cana-de-açúcar, as oleaginosas, as florestas energéticas e os coprodutos e resíduos. Esses coprodutos e resíduos são os materiais, os reagentes químicos que precisam estar presentes para que as reações aconteçam. Em seguida, a gente tem, esses materiais levam para a rota química, que é aquele primeiro processo químico, a rota bioquímica, a rota termoquímica e a produção direta de calor e energia, tá? Todos esses projetos eu tenho a produção de, por exemplo, biocombustíveis, produtos químicos, materiais, alimentos, rações, biofertilizantes e bioeletricidade. Mas perceba que dentro desse processo eu tenho que esses meus materiais, essas minhas biomassas, elas podem produzir calor e energia diretamente, que pode ser reutilizada em todos os outros processos. Então eu tenho algo bem ligado entre si mesmo. Eu tenho que, dentro de uma biorefinaria, eu posso ter
a produção de um intermediário, esse intermediário pode ser reutilizado lá em outros processos e tudo mais. E aí eu geralmente dou o exemplo das que foi falado agorinha, né, agora há pouco, das usinas de produção a partir da cana-de-açúcar. Eu tenho uma cana-de-açúcar como minha matéria-prima. A partir dessa cana-de-açúcar eu retiro, né, o caldo ali da cana e produzo açúcar. A partir desse açúcar eu posso fermentar e produzir o etanol. Então aí eu já tenho dois produtos, açúcar e etanol. Mas aquele bagaço que não foi utilizado e aquele resíduo também que não foi utilizado para a produção de etanol, porque ali eu não tinha só açúcar, né? Eu tinha outros produtos, né? Outros componentes. Aqueles resíduos eles podem ser novamente utilizados. O bagaço ele pode ser queimado para a produção de energia e essa energia ser utilizada no processo novamente. E eu posso ter também a utilização desse resíduo aí que ficou, que não foi fermentado, que não produziu etanol, para, por exemplo, adubar as plantas, adubar as próprias canas que vão crescer futuramente para a produção novamente, né, desses materiais. Então perceba que é um ciclo, né? Esse ciclo ele é muito importante para a economia e traz um lucro, né, gigantesco. Outros materiais que também podem ser utilizados, né, são as florestas energéticas. A gente tem que a biomassa ela pode vir de diversos materiais, né? A gente viu os vegetais lenhosos, não lenhosos, né? A gente viu os resíduos orgânicos e a gente viu os biofluidos. As florestas energéticas, elas são, né, a fonte da biomassa florestal. A biomassa florestal é a fonte renovável e tem um balanço nulo. O que isso significa? Quando usada para energia, ela é uma excelente fixadora de carbono. Quando empregada para outros fins. Então as florestas energéticas elas têm aquela característica do ciclo do carbono, né? Eu tenho ali um material, a minha matéria-prima é aquele material que está ali plantado, só que tanto essa matéria-prima, né, ela é muito importante, por quê? Porque o resíduo lá da queima, no final do processo, que é o CO2, ele vai ser sequestrado por essas florestas. Então tem o que a gente chama de balanço nulo no efeito estufa. O Brasil possui extensas áreas de florestas nativas que podem ser remanejadas de forma sustentável e florestas plantadas com potencial de crescimento e produtividade. Então, o que são florestas energéticas? São aquelas florestas que, de forma sustentável, elas são utilizadas para a produção de biomassa, tá? E a partir dessa produção de biomassa, essa biomassa é utilizada e essa área é reflorestada para ficar nesse ciclo de produção de biomassa, tá? E aí tem aquele bom destaque, né, que a gente sempre faz do Brasil. O Brasil, ele é um dos países que se destaca, né, se não o país que se destaca mundialmente pela produção dessas florestas plantadas, que são essas florestas energéticas. O país é um dos maiores produtores e consumidores de produtos florestais. Essa produção e consumo de produtos florestais, consequentemente, vai me gerar uma quantidade gigantesca de biomassa, tá? E essa quantidade gigantesca de biomassa vai ser muito importante para a produção desses materiais, tá? Então, ó, perceba, a gente viu lá a biomassa, a gente viu as florestas energéticas, que são uma das matérias-primas utilizadas nas biorefinarias, e a gente viu o processo produtivo das biorefinarias, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, enfim, faz isso aí tudo e eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado, um beijão seus arretados e valeu, tchau, tchau!